O agachamento Hatfield, como é chamado, é uma variação do agachamento que você realiza com uma barra SSB, uma Safety Squat Bar, para você não precisar de segurar na barra, porque as suas mãos vão afixadas em alguma estrutura na sua frente para permitir você se equilibrar com a barra nas costas e dessa forma manipular o ângulo do seu torso. Esse exercício, como qualquer outro, tem pontos positivos, pontos negativos, coisas que ele vai te ajudar e coisas que ele vai atrapalhar, vai tirar do seu exercício. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Agachamento Hatfield. Você pode ter visto aí nas redes sociais, você pode ter visto aí no stories do Instagram Gabriel Martins Fitness, caso você não siga, dê uma olhada, tá? Você vai estar retirando a barra e realizando uma repetição segurando. Eu posso segurar na minha gaiola, eu posso segurar, né, em alguma outra estrutura que eu quiser mais para os lados, mais para frente. Eu pus essa barra aqui, apesar dela estar um pouco baixa, também seria uma possibilidade, tá? Tem várias formas de você apoiar. O importante é o seguinte, tá? Você não precisa de ficar posicionado com as mãos no implemento. Por isso que você não pode realizar com a barra reta de cara, né? Senão ela vai cair. Então você tem que estar utilizando uma safety, você pode estar utilizando uma Cambridge, qualquer outra variação de barra olímpica que você não precise de ficar segurando. E qual que é o intuito desse exercício? Tá? De maneira geral, vou ignorar as variações super malucas, específicas que a gente vê aí. Ele realizado dessa forma, né? Distância média, ou seja, os pés relativamente próximos, assim, alinhados com o ombro, levemente para fora, apoiando a mão. Eu quero fazer o quê? Permitir com que eu realize um agachamento, mantendo o meu tronco o mais ereto possível, tá? Tão simples assim. Você pode fazer isso com ou sem sapatilha olímpica, com ou sem salto, não interessa. O importante é que, quando você estiver lá embaixo, em vez do seu tronco ir para a posição natural, de jogar o seu corpo para frente para permitir você equilibrar, quando você segura, você permite jogar o peso para trás e subir quase como se você estivesse encostando na parede, né? É aquele efeito pêndulo squat ou aquele efeito hack squat, né? Que a máquina oferece quando você apoia as costas em algum lugar e movimenta, né? Em vez de você estar apoiando as costas numa parede, você está segurando e o seu braço acaba servindo como apoio. Mas tudo bem, já entendi como é que é o exercício. Para que ele serve? Cara, a ideia é o seguinte. Quanto mais, de maneira geral, quanto mais ereto o tronco, mais eu estou tirando o equilíbrio do meu corpo. Mais eu estou tirando o equilíbrio do meu corpo da frente, né? E estou jogando para trás. Ou seja, eu diminuo a amplitude que eu tenho de quadril, tá? Porque em vez de eu ficar com o meu peito colado lá na minha coxa, eu estou com um tronco ereto. Olha como é que essa distância aqui diminui. Isso faz o quê? Que a carga... a maior responsabilidade de movimentação daquela carga vai cair sobre a articulação do joelho. E quem está cruzando é quadríceps, correto? Então, de maneira geral, de regra básica, quanto mais ereto o tronco, mais flexão de joelho, considerando a mesma amplitude, mais quadríceps eu estou trabalhando. Então, é uma variação que eu consigo manipular o meu tronco para colocar o quanto de quadríceps eu achar interessante. Mas, além disso, tem outro elemento também, tá? E ele acaba sendo esquecido. Mas quando eu estou realizando uma repetição de um agachamento, né, existe uma distância entre onde está a barra de onde está ocorrendo o movimento, tá? E essa distância, ela tem que ser mantida pela pressão intraabdominal junto com a contração isométrica dos eretores da coluna. Por quê? Se eu estou no meio da repetição e as costas começam a dobrar, eu diminuo a distância e acabo fazendo o quê? Duas coisas. Eu deixo o meu corpo movimentar a carga fazendo menos força. E segundo, eu movimento a coluna. E quando eu estou fazendo um agachamento, eu não quero ficar movimentando a coluna. Eu quero movimentar quadril e joelho para eu subir a carga, tá? Então, quando eu utilizo um Hatfield, eu estou diminuindo o trabalho que eu preciso de exercer de manutenção postural, ortostática, pode-se dizer assim, da minha coluna. Quando eu estou aqui agachando e segurando, eu não preciso de estar realizando essa contração isométrica. Eu posso respirar, não é o ideal, né? Mas se eu quiser eu posso respirar durante a repetição e eu não vou, né? Se eu estiver subindo e perder o ar, meu peito não vai baixar. Por quê? Porque eu estou segurando aqui, eu consigo estabilizar esse peso utilizando meus membros superiores. Então você também diminui o seu trabalho de costa superior, o seu trabalho de estabilização do tronco. Isso eu acho legal por vários motivos, tá? O primeiro específico, assim, uma pessoa que tem o corpo mais voltado para o deadlift, né, que é mais dominante de cadeia posterior, em função
da proporção dos grupos musculares, né? Quem tem o fêmur um pouco mais comprido e a panturrilha também, apesar de ter o tronco curto, como é o caso daquele que vos fala, a maior parte das variações do agachamento acaba jogando peso demais na cadeia posterior e nas costas. Isso tem dois efeitos, né? Primeiro, as costas vão ficar mais fortes, eu vou melhorar meu levantamento terra. Mas se eu quiser melhorar meu quadríceps, eu estou tirando o peso do meu quadríceps. Então, ao manipular o ângulo, eu estou diminuindo o trabalho que as minhas costas têm que fazer para manter o peso no quadríceps, 1. E 2, estou manipulando o ângulo do meu quadril para diminuir o envolvimento da cadeia posterior. Então, duplamente, né, como se eu estivesse utilizando 2 métodos em um só exercício para alcançar o objetivo. Então, ele pode ser um aliado muito interessante. Se você já está com as costas fritas de fazer uma variação pesada antes, ou se você treinou muito no outro dia da semana, fez muito good morning, aí o seu eretor da coluna vai estar cansado. Se eu fizer um Hatfield, eu posso amassar o quadríceps e nem preocupar com isso. Enquanto se eu fizer um SSB normal, agachamento aqui, essa barra está o quê? O tempo todo tentando me jogar para baixo, né? Não à toa, a SSB era chamada de bully, porque ela está o tempo todo jogando para baixo. Mas só o fato de eu estar segurando, eu não tenho esse problema. E, novamente, a barra alta, né, embora não esteja te empurrando pelo pescoço, vai ter o mesmo efeito em intensidade um pouco menor. E a barra baixa não tem esse problema, mas a questão, vamos dizer assim, da exigência de flexibilidade, da exigência de postura, de atenção, às vezes não é algo que você quer para um exercício acessório, para um exercício complementar, né? Ele tem maior nível de complexidade, ele tem melhores alavancas, então você vai ter que usar mais peso e aí frita seu sistema nervoso central. Então, assim, é claro que qualquer exercício você pode manipular para alcançar o seu objetivo, mas às vezes é por simplicidade. Taquei SSB nas costas, segurei, eu levanto até a minha perna começar a tremer. Simples assim. Enquanto barra alta eu tenho que posicionar direitinho, manobra de valsalva, costas, tal. Então, eu gosto de falar que os exercícios muito bons para hipertrofia são os exercícios à prova de idiota, que é simplesmente você fazer até não aguentar mais, até o músculo não aguentar mais. Então, por isso o agachamento Hatfield acaba sendo uma ótima possibilidade. Toda essa análise que a gente fez aqui, eu posso aplicar para o lunge realizado de forma Hatfield, uma perna de cada vez. Eu posso estar aplicando para o meu belt squat realizado, tudo que eu apoio com as mãos é chamado de Hatfield em função, né, do grande levantador de peso que criou esse exercício. Então, nada mais do que você apoiar, diminuir o trabalho do seu tronco e permitir o ângulo de costas que você quiser. Esse é o vídeo que eu trazer hoje, rapidamente falando sobre esse exercício, porque ele, por algum motivo, ele tem se tornado popular aí atualmente nas redes sociais, e eu acho sempre interessante a gente ter informação de quando é interessante, porque se é o meu caso agora eu uso, se não, eu deixo guardado, na hora que precisar eu puxo essa ferramenta na caixa de ferramentas. Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, se você assistiu até aqui. Muito obrigado.